Olá, bem-vindo, bem-vinda a quem nos acompanha. Hoje, agora, num bate-papo mais descontraído, um pouco diferente, né? Com a Mariana Venâncio, que é teóloga e doutora em estudos literários, que está aqui na Diocese Mineira, vindo de Minas Gerais, aqui pegando um friozinho gaúcho, né? Um típico inverno gaúcho, com chuvisqueiro, vento e frio. Mas ela vem para uma formação, esteve aqui na Diocese, para uma formação com catequistas, os nossos formadores aí da iniciação à vida cristã, uma fala aqui na Diocese, né, para um grupo grande de catequistas, evento que foi ali no auditório do Instituto de Educação São José, e a gente aproveitou a Mariana aqui de tarde, estava circulando aqui por Acúria, e a gente chama ela então para conversar, com a ideia que a gente continua e siga essa discussão, essas questões todas que ela vem levantando já desde a fala dela. De imediato, muito obrigado, Mariana, pela presença. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço. Cumprimento também a quem está nos assistindo agora. Muito obrigado, assim, também a tua estada aqui no sul, né? Minas não faz muito calor, mas também não faz muito frio, né? Então, chegou numa semana bem de viração, como a gente diz aqui. E, Mariana, eu queria começar essa nossa conversa trazendo um pouco da tua fala lá aos catequistas, né? O que tu traz pra gente aqui? No que consiste essa tua formação, essa tua fala inicial ali? Bom, com os catequistas nós conversamos um pouco sobre a catequese de inspiração catecumenal. A Diocese de Montenegro já tem um caminho com a iniciação à vida cristã, né? Então não se trata de implementar a consciência da catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Uhum. Se já é um compromisso que os catequistas daqui têm. Então, para a gente dar passos, é interessante sempre aprofundar o que significa uma catequese de inspiração catecumenal, sobretudo centrada no anúncio do querigma e na linguagem mistagógica. Então, a gente trabalhou um pouco isso e falamos também sobre os desafios contemporâneos da catequese, né? O que significa ser catequista hoje, o que é a catequese hoje, quem são os catequizandos de hoje. Então, nós pensamos um pouco sobre essa configuração contemporânea, os desafios que interpelam a nossa comunidade, nosso fazer pastoral. E eu trouxe para eles e falamos um pouco sobre os dados do censo também, né? Que nos trazem indicações bem interessantes, assim, sobre a missão da igreja hoje, a presença da igreja católica no Brasil hoje, que eu acho que ajudam os catequistas a perceberem o alcance da sua missão dentro da comunidade, a relevância do seu ministério, né? Entendendo a catequese aqui para além de um serviço, uma tarefa, mas como um ministério mesmo. E também entender que a gente não pode mais fazer catequese da mesma forma como fazíamos há algumas décadas, né? Uma realidade nova exige também uma consciência nova, metodologias novas. Eu queria começar fazendo essa pergunta que a gente fez para o Padre Quesini também quando esteve nos visitando aqui na Diocese no começo do ano. Eu queria ouvir de ti, assim, como é que a gente pode entender o que é a catequese de inspiração catecumenal? O que significa isso? Na verdade, a catequese de inspiração catecumenal é aquela que se inspira, como o próprio nome diz, no catecumenato dos primeiros séculos. Nós não conseguimos reproduzir mais esse catecumenato hoje, né? O Concílio Vaticano II pediu que esse catecumenato fosse restaurado para ser aplicado hoje nas nossas realidades. E não conseguimos porque naquele momento era um grupo muito pequeno ainda em formação dos primeiros cristãos ali na igreja primitiva e por isso agora a gente tem muito mais gente para atender nesse sentido, correto? Isso é. E temos realidades novas de catequese, né? Quer dizer, o RICA, que é o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, é esse instrumento conciliar de restauração do catecumenato, mas ele propõe um modelo que pode ser aplicado à risca quando a gente está falando de adultos ainda não batizados. Mas nós temos outras realidades, quer dizer, nós temos a iniciação cristã de crianças que já são batizadas, de adolescentes, dos próprios adultos que foram batizados, mas voltam agora à fé. Então, a inspiração catecumenal é se inspirar nesse catecumenato dos primeiros séculos, nas novas realidades e nos novos desafios de catequese que nós temos hoje. Então, sobretudo o Diretório para a Catequese de 2020 nos ajuda a compreender em que termos a Igreja entende essa inspiração catecumenal. E aí trabalhei com os catequistas três pilares dessa compreensão, né? Que é um compromisso com o querigma, como um anúncio perene, não apenas um anúncio feito
antes do catecumenato ou num primeiro tempo dessa iniciação cristã, mas um querigma que é proposto no primeiro tempo, mas que volta a ser proposto sempre, então que está sempre presente na catequese. Um segundo pilar seria a linguagem mistagógica, né? Então, toda a iniciação cristã com vistas à inserção no mistério, e também a responsabilidade e o envolvimento de toda a comunidade cristã. Nos primeiros séculos nós tínhamos isso mais presente porque tínhamos comunidades menores, um acompanhamento mais pessoal, né? Nós fomos perdendo um pouco isso e delegando só para os nossos catequistas a tarefa da iniciação. Então a inspiração catecumenal também convida a comunidade a reconhecer o seu papel, sua corresponsabilidade na iniciação e de alguma forma participar. Claro que cada um com o seu papel, com seu ministério, com seu serviço, mas todos envolvidos nesse objetivo de iniciação. Ou seja, então você está me levando a crer que o papel também não é só do catequista, né, nesse processo. Como se dá essa catequese, então? O papel é de toda a comunidade, na verdade, né? Hoje o que a gente vê nos nossos cotidianos é que a comunidade é a grande introdutora, por exemplo, né? Como que as pessoas chegam à catequese? Não é exclusivamente pelos catequistas. É pela comunidade, né? Por avós, pais, mães que fazem parte da comunidade e trazem a pessoa. No caso dos adultos, às vezes por um vizinho, por alguém que trabalha junto, que convida, que traz, que insere. Então a comunidade tem essa primeira função de introdutora das pessoas na fé. É claro que o itinerário do aprofundamento do discipulado vai ser feito com um acompanhamento mais próximo do catequista. Mas a gente sempre diz também que é na comunidade que se criam os primeiros laços fraternos, que são experiências de amor que nos permitem conhecer o amor de Deus. Então ninguém conhece o amor de Deus profundamente sozinho. A gente precisa da relação, né? Então quando eu estabeleço uma relação de amor fraterno com o outro, seja um amor que se faz caridade, seja um amor de amizade, é nessa relação de amor que eu posso conhecer o amor de Deus. Porque foi assim também que Jesus revelou o amor de Deus, estabelecendo relações de fraternidade uns com os outros. Então a comunidade cristã ela é chamada a ser esse primeiro lugar onde se estabelecem essas relações, que não só vão favorecer o conhecimento do amor de Deus, como o aprofundamento do seu sentido também. Então a gente tem hoje na igreja, por exemplo, muitos movimentos e encontros de anúncio do amor de Deus. Só que esse anúncio não gera um processo de amadurecimento se ele não conseguir indicar para um lugar onde continuamente a pessoa vai poder fazer e aprofundar essa experiência. E esse lugar é a comunidade cristã, né? Precisa ser a comunidade cristã. Então, a comunidade ela é iniciadora, a gente sempre fala que a comunidade tem que participar da iniciação, não é só frequentando os ritos das entregas, por exemplo. Isso eu ia te perguntar, porque a gente fala assim, bom, a catequese, e fala para os pais, né? A catequese não se faz só do encontro lá, 1h30, como no nosso caso aqui, 1h30, uma vez por semana. Se faz de todo o processo. E aí os pais, então, e muitos catequistas também, olham as entregas, ou até em alguns lugares que eu já vi, a obrigação, né? Assim, catequizando tem que ir à missa uma vez por semana, né? Então, não é só isso. Não. As entregas, elas são um lugar, assim, um momento interessante para que a comunidade conheça quem está sendo iniciado, celebre junto com eles, né? Mas o papel principal da comunidade é propiciar essas experiências, né? De fraternidade, de celebração, de alegria conjunta, do testemunho mesmo. Aqueles que são iniciados precisam ouvir e presenciar o testemunho daqueles que já se encontraram com Jesus Cristo e que encontraram nele o sentido da vida. É só assim que a gente se interessa pelas experiências, né? Eu sempre digo para os catequistas que, assim, se nós contamos que nos encontramos com Jesus, mas desanimados ou pensando que aquilo é um fardo que a gente tem que carregar, isso nunca vai atrair, né? Nunca vai despertar a curiosidade, o desejo de fazer a mesma experiência. Então, a comunidade, por mais que a gente pense, às vezes, de um jeito muito objetivo e prático, né? A comunidade participa quando está junto com os catequizandos na celebração das entregas. Ela participa com muito mais do que isso. Ela participa com esse testemunho de pessoas que foram encontradas por Jesus Cristo, que se deixaram encontrar por Ele,
que encontraram nele o sentido buscado Ou na seja, é vida, deixar né? o catequizando também se contaminar com essas outras experiências. Seja inclusive numa festa do padroeiro, no encontro Uhum. da festa do padroeiro, num grupo de oração, numa novena. Isso. E essa experiência também de quantas vezes eu acho que todos nós conhecemos pessoas que tiveram a vida totalmente transformada por Jesus Cristo, né? Uhum, Então, às vezes, na vizinhança, a gente conhece a pessoa, sabe da vida que ela levava, e de repente diz assim: nossa, ela se encontrou com Jesus e é uma nova pessoa. uhum. Esse testemunho é o anúncio de um querigma também, né? Talvez o anúncio mais forte, mais eloquente, o anúncio que mais arrasta e é convincente, né? O anúncio de alguém que foi transformado e que se tornou uma outra pessoa a partir do encontro com Jesus. É esse anúncio que faz a pessoa dizer assim: eu também quero conhecer esse Jesus. Quem é esse Jesus Isso. que tem esse poder de transformação, né? Então, acho que o lugar da comunidade é de ser essa testemunha para aqueles que estão sendo iniciados. Perfeito. Mas eu sei também que o catequista se cobra bastante, né? E se Uhum. pergunta bastante, né? Então, ok, vamos imaginar que a gente tem então esse apoio da comunidade, né? Ou até que não tem esse apoio de comunidade. Que catequista a gente precisa ser hoje, né? Uhum. Como despertar esse querigma, como mostrar esse caminho, como proporcionar diferentes formas possíveis da aproximação, falando de novo dos jovens e das crianças aí, com Jesus Cristo. Bom, antes de tudo, o catequista precisa estar convicto do encontro que fez, né? Da sua própria Ninguém. experiência. Isso. Ninguém pode ser catequista sem ter feito o encontro com Jesus Cristo antes. Então, o Papa Francisco fala muito disso na Evangelii Gaudium. O Uhum, catequista é aquele que anuncia com alegria o encontro de Jesus Cristo, que é um dom, e que antes ele recebeu, ele fez essa experiência, né? Então, a gente diz hoje que o ministério do catequista ele começa antes de tudo pela vocação, né? Não é um serviço, às vezes a gente chama alguém que é, não sei, professor, então uhum. tem o dom do ensino, a gente chama para ser catequista, né? Mas o catequista é vocacionado, antes de tudo, ele é chamado a esse serviço na comunidade cristã. Então, eu diria que começa por essa dimensão vocacional, de uma espiritualidade pessoal, do encontro com Cristo que ele deseja compartilhar, né? E aí depois, acho que o catequista também precisa ser aquele que é atento aos sinais dos tempos, né? Que sabe ouvir o seu interlocutor, seja ele a criança, o adolescente, o jovem, ou mesmo o adulto, que é uma Uhum. realidade até mais presente hoje nas nossas comunidades, que sabe ouvir e conhecer as perguntas que a pessoa traz consigo, sabe? Porque a gente fez a experiência de encontro com Jesus e descobriu que ele responde às perguntas que nós trazemos conosco. Uhum. E é esse Jesus que nós anunciamos, mas nós só o faremos ser interessante se nós conseguirmos demonstrar que ele responde às perguntas que a pessoa traz consigo. Então, o catequista não pode ser aquele que tem um roteiro de encontro que vai repetir aquele roteiro ano, entra ano, sai ano e Uhum. repetindo o mesmo roteiro, né? Uhum. Ele tem que ter essa sensibilidade de ouvir quem é a pessoa com quem ele fala agora, né? E aí é claro que a gente tem roteiros e proposições Livros, aham, aham. temáticas e materiais, mas que subsidiam um encontro, né? Que o catequista faz a partir da sua sensibilidade e da relação que ele estabelece com os seus catequizandos ali. Durante muito tempo eu me perguntei, né, como ser querigmático, né, sem também não abandonar por vezes aquelas coisas que as crianças e os jovens chegam sem saber, assim, e eles adoram muito e fazem muito essa pergunta, né? Uhum, Tal coisa é pecado? uhum, Como é que reza isso? Por que que isso é assim? Que o padre diz lá que eu não entendo naquele momento? E às vezes eu percebo e tenho percebido nas últimas turmas realmente um desconhecimento muito grande sobre o próprio rito da missa, né? uhum, Um padre amigo meu já dizia, né, que missa é um ritual para iniciados. E essa iniciação, de fato e de direito, ele vai acontecer na catequese de primeira Eucaristia, né? uhum. Mas a gente sabe que as crianças, os jovens chegam lá na crisma e não tem muita dimensão disso, né? Como trabalhar isso, assim, sem ser muito professoral e muito dogmático e cheio de conceitos para trazer, mas Uhum. também para mostrar, mostrar o Jesus, mostrar no seu testemunho, mas mostrar como a gente, na nossa fé, na nossa igreja, acessa esse Jesus. Uhum. Seja pelos ritos, símbolos, enfim. Na verdade, hoje a gente tem falado muito sobre uma linguagem mistagógica, né? Uhum, Então, uma linguagem que parte do simbólico, que parte do ritual, que parte do gesto, mas que vai partir. É claro que dá para compreender a mistagogia de um jeito restrito, assim, como explicação dos ritos litúrgicos. Tem muita uhum, gente que vai por aí, né?
Só que a mistagogia também é compreender a Deus a partir do rito da vida, né? Dos símbolos que a pessoa, que fazem parte do cotidiano, as dúvidas que a pessoa traz consigo, né? Então, uma coisa são essas dúvidas doutrinais que você fala e que o catequista precisa estar pronto para responder, porque a criança, o adolescente, o jovem, o adulto de hoje, mais do que nunca, precisam de segurança, né? Então, eles procuram respostas e se o catequista não souber responder, ele vai procurar em outros lugares também, né? Então, isso é importante que o catequista saiba responder, saiba tirar essas dúvidas, mas eu acho que a linguagem principal da catequese seria essa linguagem mistagógica, de explicação e de, não só explicação, mas partir dos gestos, dos símbolos, dos ritos. Talvez de experiência. Isso. De experimentando, no sentido de experimentar. E aí uma experiência celebrativa mesmo, né? O Papa Bento XVI falou na Sacramentum Caritatis sobre a mistagogia. E aí ele diz que uma mistagogia, a melhor mistagogia da missa é uma missa bem celebrada. Ele diz assim, né? Então eu acho que a gente diz sempre, os nossos catequistas não entendem, mas hoje eu até falei com eles que nós também não entendíamos quando nós éramos mais jovens, né? A gente fala às vezes como se o problema fosse só deles, mas nós também fizemos catequese de primeira Eucaristia e talvez tenhamos recebido a primeira Eucaristia sem entender muitas coisas. Então, o caminho do entendimento do mistério que a gente celebra é progressivo, a gente não entende de uma vez. Mas é muito importante que a gente celebre bem. E também não se pode cobrar que se entenda de uma vez só. Isso também não é uma condição, né? Não é condição. Porque o próprio sacramento, ele traz a graça e ele forma a pessoa. Então a gente fica muito com essa preocupação às vezes, fulano está preparado ou não está preparado? Isso. Mas o que é estar preparado, né? Talvez nós não tenhamos essa resposta muito clara e não sei nem se devamos ter, assim, porque às vezes aquele que a gente acha que não está preparado é aquele que melhor responderá à graça do sacramento recebido. Enquanto alguém que sabe muito e que a gente acha que está preparadíssimo é alguém que não vai perseverar no discipulado, né? Então talvez não caiba a nós. Mas a celebração frequente, uma boa celebração, ela é a melhor metodologia de inserção no mistério que a gente celebra, né? E aí isso é importante que o catequista leve para a catequese também, que o espaço da catequese seja um espaço celebrativo, não seja um espaço escolar, por exemplo. Nós conversávamos até com os padres nessa formação da semana, que tudo na catequese, no ambiente, comunica, né? Hoje nós não colocamos, por exemplo, uma luz de LED branca no quarto, que é onde a pessoa vai descansar. Então, a cor da luz, ela dispõe a pessoa a um sentimento. Então, os ambientes das nossas igrejas são pensados de acordo com isso. Por que não os ambientes da nossa catequese também, né? E aí os símbolos são um recurso importante para que o catequista consiga fazer o catequizando entender coisas que são, às vezes, muito abstratas, transcendentes. Com eles eu trabalhei também o exemplo do diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus só se revela à samaritana dizendo, sou eu, o Messias, que fala contigo, depois de um diálogo que ele estabelece a partir de um pedido muito simples, o pedido por um copo de água. Então ele pede um copo d'água, dali ele começa a falar de uma água viva, uma água que sacia eternamente, para então chegar à revelação dele mesmo. Então esse é o método de Jesus, é o método bíblico, né? É o método que muitos padres seguiram nos primeiros séculos com suas catequeses mistagógicas e é o método que os catequistas de hoje são chamados a desenvolver e seguir também. Bom, então já está caindo de maduro aí que que quem é central na nossa catequese, claro, Jesus, mas acessado pela palavra, né? E aí qual o desafio para o catequista para se relacionar e conhecer a palavra? Hoje nós temos um grande desafio, que é um desconhecimento mesmo da palavra, né? Comentávamos isso nas formações também, que às vezes um desconhecimento que passa até mesmo pela alfabetização. A gente não temos pessoas que são analfabetos funcionais, que a gente diz, né? Ou seja, não entende o que lê, né? Isso, a gente lê e não consegue compreender ou interpretar bem, e daí a multiplicação de fundamentalismos, por exemplo, que são essas leituras ao pé da letra da Sagrada Escritura. O catequista, ele precisa, antes de tudo, desenvolver uma espiritualidade com a palavra, né? Entender que a Bíblia não é um livro sobre história, não é um livro de história antiga somente, não é um livro que conta uma cultura estrangeira, não é um livro que fala da vida de Jesus como se ele fosse uma personagem literária, né?
para nós que temos fé, claro, para quem não tem fé, a Bíblia é isso tudo que eu falei, Uhum, né? uhum. Mas para nós que temos fé, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E enquanto palavra de Deus, ela é o lugar do encontro com Jesus Cristo. Então, o catequista, ele não é somente um conhecedor da palavra, mas ele deve ser alguém que reza a palavra todos os dias, que tem a palavra presente no seu cotidiano e que a conhece não pelo veio teológico, não pelo estudo acadêmico, talvez, mas que a conhece pelo um cotidiano de oração, de leitura assídua, contínua. Então, talvez um caminho seja o catequista partilhar na catequese com seu grupo ali a sua própria experiência com a Bíblia, já que a gente estava Isso, dizendo, né? sua experiência de leitura e De de leitura, é. oração, né? Hoje a gente tem falado muito sobre a leitura orante, a igreja tem indicado que a gente recupere a Uhum, Lexio Divina como um método de leitura da Sagrada Escritura. uhum, E aí a gente diz muito para os catequistas e eles já estão comprometidos com isso, com uma catequese que é feita a partir da leitura orante do texto bíblico. uhum. Só que essa leitura orante não vai ser bem feita se o catequista também não se alimentar dessa prática cotidiana, né? Uhum. Então eu sempre costumo dizer isso. A gente acha às vezes que para ler bem a Bíblia tem que ter estudado teologia praticamente. Mas na verdade o catequista que lê bem a Bíblia é aquele que tem costume de leitura, de oração com a palavra, e aí a Lexio Divina é um método interessante, que talvez não vai levar o catequista a uma capacidade de fazer exegese ou teologia bíblica, mas que vai dar ao catequista a segurança de uma leitura enraizada e bem feita do texto E bíblico. talvez ter essa perspectiva mesmo dos passos da oração, da leitura Uhum, como uma oração, que a gente está falando aqui todo o tempo leitura orante, o catequista sabe, mas para quem talvez não está familiarizado, é aquele exercício de ler o texto, uhum. refletir, meditar sobre o texto e trazer esse texto para a minha vida, né? Isso. A Lexio Divina consta de 4 passos, né? Uhum, Primeiro a leitura, então eu faço apenas a leitura do texto, releio, procuro o significado de palavras que eu não compreendo, então eu faço uma leitura para compreender o texto. Depois eu passo para a meditação, que é perguntar o que o texto diz para mim, então confrontar a minha vida com o texto, então, e aí escutar aquilo que o texto, enquanto palavra de Deus, me diz. E aí depois os dois outros passos são passos de resposta. Então, o primeiro passo da oração é o que aquele texto me faz dizer a Deus. Então, eu peço alguma coisa a Deus ou eu agradeço a Deus o por que que o algo, texto me inspira, o né? que o texto me faz dizer. E aí depois a contemplação, que é o que o texto me faz assumir para minha vida. A contemplação acho que é o passo mais difícil de Uhum, fazer, né? A contemplação é para que a gente seja capaz de contemplar o texto na vida. Então, ou eu vou fazer memória de como aquele texto acontece no meu cotidiano, como eu vejo aquela palavra se cumprir nos meus dias, ou eu vou fazer também um compromisso de vida para que esse texto se cumpra. uhum. Porque pode acontecer também da gente meditar o texto e dizer assim, olha, por isso, por uma atitude minha, por um hábito meu, a palavra de Deus não pode se cumprir no meu cotidiano. Então eu vou assumir um compromisso para que ela de fato se cumpra e se torne presente e contemplada nos meus dias. E a leitura orante, ou a Lectio Divina, também não é uma coisa de catequizando, né? É de Uhum, catequista. Então, isso. viver essa experiência, talvez até antes de chegar lá na hora do encontro e propor, né? Às vezes os catequistas se incomodam porque, faço a leitura orante, não me sinto muito confortável, acho que não fica muito bom. Uhum, Mas a gente cresce com a experiência também, né? Quanto mais a gente reza com a Lexio Divina, melhor a gente fica na condução da Lexio Divina, mais familiar ficam os passos para nós. Então é importante fazer esse exercício sempre, sobretudo para os catequistas que vão trabalhar cotidianamente com ele. uhum. Eu queria te trazer também uma questão que não está só na catequese, ela está na escola também, que eu diria que talvez um choque geracional, ou talvez um pouco mais do que isso, né? Que choque geracional sempre existiu, né? Mas uma tal quase inabilidade de se comunicar com os mais jovens, né? Uhum, E aí o professor tem dificuldade na sala de aula, o aluno não presta atenção, o uhum, aluno não quer nada com nada, mas aí às vezes é esse mesmo aluno que vai para a sala de catequese, né? uhum. E como é que tu percebe essa relação e os desafios dessa relação, assim? Que às vezes o catequista também se cobra, né? Não Sim. consigo, eu faço o meu melhor, mas eles não querem, né? Então o que Uhum. estão fazendo aqui, né? Eu acho que a primeira coisa é a consciência de que a gente vive um novo tempo mesmo, né? Um tempo que é cada vez mais configurado pelo mundo digital. Então, quer dizer, antes
nós éramos influenciados por algumas coisas, mas hoje a gente vive num mundo diferente, um mundo paralelo que é esse mundo digital. E esse mundo que deveria ser paralelo, quer dizer, um paralelo da nossa realidade, ele vai se penetrando cada vez mais nas nossas relações concretas e reais, né? Eu sempre digo para os catequistas, por exemplo, que essa lógica de bloquear o outro, de deixar de seguir quando eu não gosto, ela está mais presente no nosso cotidiano agora. A gente quer fazer com as pessoas do mesmo jeito que a gente faz lá no Instagram, no Facebook, né? Então eu acho que a primeira coisa é que os catequistas tenham consciência de que a gente vive, de fato, uma nova ordem que é cada vez mais configurada por essa lógica do mundo digital. Que é uma lógica também de venda, né? Os grandes influenciadores são aqueles que aprenderam a vender ideias. Ou vendem produtos, ou vendem ideias, ou vendem cursos, ou vendem a imagem deles mesmos, né? Então a gente também foi educado para criar com as pessoas uma relação de mercado, né? Eu entendo a pessoa que está ali na minha frente como um produto que me é vendido o tempo todo. E aí vou entender a igreja também como esse lugar onde eu posso ir comprar alguma coisa que eu quero, pegar na prateleira, e aí vou embora. Eu sempre digo isso, a gente não vai no mercado passear, né? A gente só vai no mercado quando a gente quer alguma coisa. Então também tem essa relação sendo criada com a igreja. E aí uma ideia de igreja muito particular, self-service, né? Isso. Talvez eu não precise assistir à missa ou participar da missa, celebrar essas palavras que eu também não entendo muito direito, mas eu posso ir lá e o padre me atende, né? Ou então, esses preceitos não são para mim, não concordo com eles, então não cumpro, né? Cumpro aquilo que eu concordo, aquilo que eu quero e não todos. Então acho que essa é uma realidade nova na qual a gente vive. E isso impacta diretamente na linguagem da catequese, né? Quer dizer, a gente não consegue mais ler textos compridos, e aí eu digo isso porque nós catequistas também passamos por isso, claro, né? Eu também tenho dificuldades agora de ler livros que antigamente eu leria facilmente, assim. Mas por quê? A gente está acostumado com aquela lógica do feed, né? São 3 minutos. Se forem 5 minutos, a gente já não tem paciência de assistir mais. Então, a catequese também precisa ter novos recursos e novas metodologias nesse sentido. Então, eu digo que, por exemplo, o texto bíblico, às vezes, ele é incompreensível para crianças, né? Dependendo da faixa etária, certas palavras a gente não consegue, elas não vão conseguir compreender. Então, precisa de outros recursos. E talvez para eles o audiovisual seja o melhor recurso que a gente possa utilizar, né? Então, é claro que não seria o ideal na nossa cabeça substituir o texto bíblico por um desenho bíblico, por exemplo, uma animação. Claro que não é o ideal, mas talvez seja uma alternativa para fazer com que o texto seja mais compreensível naquele momento, né? Os jovens, por exemplo, se envolvem muito quando eles têm que criar alguma trend, quando eles vão filmar e pensar num roteiro e fazer juntos. Então, talvez sejam métodos que vão aproximar o anúncio do evangelho dessa linguagem com a qual eles estão acostumados. Não significa ajustar a mensagem do evangelho a essa nova lógica, mas significa ajustar a linguagem a essa nova lógica. Ou seja, a mensagem é a mesma, o meio que eu estou usando para trabalhar ela é diferente. Exatamente, né? A escuta do interlocutor de hoje deve nos levar a adaptar a linguagem. Não é adaptar a mensagem do evangelho, não é adaptar o Jesus que nós anunciamos, mas a adaptação da linguagem precisa. Porque senão nós estaremos anunciando Jesus, mas com palavras ao vento, né? E isso passa também por pensar em não falar, de repente, numa samaritana, mas falar, sei lá, num morador de rua? Sim, sim. Talvez alguma figura que se possa fazer uma analogia, né? Olha, a samaritana era para Jesus, como hoje para nós são esses dois grupos de pessoas, né? Ou são essas duas pessoas que nós conhecemos. Ao longo da história da igreja, os grandes pregadores, eles interpretavam a Sagrada Escritura fazendo analogias, né? O método da Idade Média era um método alegórico, em que os padres e pregadores liam os textos do Antigo Testamento e diziam, olha, aqui está a imagem de Jesus e da igreja, por isso, por isso. O método alegórico, ele não tem um certo e um errado, né? Eles são relações estabelecidas para que o texto ficasse mais compreensível. E de acordo com aquele público e aquelas pessoas, né? Isso. E aí hoje também os catequistas precisam ser criativos nesse sentido, né? De fazer analogias e de trazer símbolos e situações concretas.
Quer dizer, quando nós falávamos dos símbolos na linguagem mistagógica, também passa pela contemplação do mundo no qual nós vivemos, né? Andar por uma noite escura, sem lâmpadas e sem lanternas, pode ser a metáfora para uma vida sem Cristo, por exemplo, né? São essas analogias que é importante que o catequista saiba fazer para tornar as verdades de fé tão complexas que a gente anuncia um pouco mais compreensíveis para aqueles que estão sendo iniciados. Você falou que trouxe aqui para os catequistas na formação um pouquinho sobre os dados, né, do IBGE, os dados do censo, né? E eu quero te perguntar o que esses dados mais recentes nos dizem enquanto igreja, enquanto batizados, missionados, né? E especificamente o que diz pro catequista? Eu acho que principalmente a gente tem muitas análises a fazer assim a partir dos dados do censo, mas o que é mais significativo para mim é a noção de que a gente não tem um ser humano hoje no Brasil que é avesso à religiosidade, mas que tem se mostrado talvez avesso à instituição. Então, nós temos uma queda no número, não só percentual, mas absoluto também, de católicos no Brasil, mas nós não temos uma diminuição no número de cristãos. Então, isso significa que as pessoas não estão avessas à religiosidade cristã, mas estão talvez abandonando a instituição, né? Então, isso é um primeiro ponto que deve nos fazer perguntar qual modelo de igreja nós estamos apresentando e por que nós não estamos atraindo as pessoas para esse modelo, né? Então, essa é uma primeira pergunta. Agora, um outro dado que eu acho muito interessante é a análise do número das pessoas que se dizem sem religião hoje. Os analistas do censo apontaram que, num cruzamento de informações, a gente pode perceber que grande parte daqueles que hoje se dizem sem religião são pessoas entre 20 e 30 anos, ou seja, que estão ali vivendo a juventude, né? Essas pessoas, elas não morrem sem religião. Em algum momento elas vão se fixar. Então elas estão, na verdade, experimentando. E esse momento da experimentação é o momento em que, trocando em miúdos, assim, quem jogar melhor a rede busca, né? Leva. Então, acho que para os catequistas, mostra a relevância de uma catequese aqui, sobretudo uma catequese de adultos, que saiba dar razões da fé, que seja bem feita. O ser humano contemporâneo busca as razões para aquilo que ele crê, né? É um ser humano livre, mas é um ser humano que ao mesmo tempo busca segurança. Então a gente sempre discute muito isso com os catequistas. Nós não estamos num tempo mais em que você pode dar respostas genéricas, em que você pode empurrar com a barriga, né? Ele vai te perguntar por quê, se você não souber responder, ele vai para onde souber responder, né? Para onde souber dar uma razão plausível para ele. Então, ou seja, aquela explicação que às vezes a gente ouve é uma questão de fé. Sim, nem sempre vai sustentar realmente, né? Acho que eles vão buscar respostas que sejam mais bem fundamentadas, que sejam mais profundas. Então, esse dado, para mim, é um dado muito relevante para a catequese, para a gente pensar quem é o catequizando que está chegando. E aí, a gente recebe muita gente, por exemplo, que já foi evangélico, que já foi espírita. Então, nós não estamos catequizando mais aqueles que nasceram em famílias católicas e foram católicos a vida inteira, como nós fomos, talvez, eu e a maior parte dos catequistas hoje, né? Os nossos catequizandos das turmas de adultos, os nossos catequizandos adultos, eles são aqueles que vieram de igrejas evangélicas, neopentecostais, né? Que têm um credo, uma fé bem diferente da nossa, que leram o Apocalipse com esse pessoal, né? Uma leitura totalmente diferente daquela que a gente faz. Então, que vão ter perguntas, que vão querer saber por que que nós cultuamos a Virgem Maria, veneramos a Virgem Maria, por que nós acreditamos na intercessão dos santos. E aí não dá para ser mais ou menos na resposta mais, né? Porque eles já têm uma experiência de fé, eles já vieram de lá. E aí isso exige dos catequistas também um conhecimento um pouco mais abrangente do que o mundinho no qual a gente vive, né? Então tem que saber como que as outras igrejas cristãs, as outras religiões pensam, o que há em comum entre a nossa fé e a fé que eles professam, o que há de contrastante, porque os nossos catequizandos estão chegando com essa experiência já, né? Eles não são uma folha em branco onde a gente vai simplesmente escrever as coisas em que a gente acredita, mas a gente muitas vezes vai precisar fazer algumas correções ali no texto que já está escrito. Ou seja, então o catequista tem que ouvir, pelo menos no começo, muito mais do que falar e conhecer. Sim.
entender quem é a pessoa com quem ele fala, né? Que é uma pessoa muito mais plural do que antigamente era. Uhum. E o mundo é assim, né? Sim, sim. Né? Como o mundo. Perfeito. Falando um pouquinho agora, deixando um pouquinho de lado, mas nem tanto a questão da catequese e a centralidade da Bíblia, você tem uma formação também na área da literatura, né? Uhum. E trabalha, até falou que a Bíblia não é um livro de literatura, né? Uhum. Mas trabalha nessa intersecção entre literatura e a teologia, a religião e a Bíblia, né? Uhum. Queria que tu explicasse um pouquinho para quem não conhece como se faz essa intersecção, Uhum. assim. Na verdade, hoje nós temos um campo bem vasto do estudo das interfaces entre a Bíblia e a literatura, né? Uhum. Há quem pesquise, por exemplo, as relações entre a Bíblia e a literatura ocidental, como que a Bíblia influenciou o imaginário da literatura ocidental. Há quem pesquise relações mesmo entre a Bíblia enquanto um livro de fé e textos literários que também têm o mesmo fundo. Mas a minha pesquisa foi sobretudo sobre o texto da Bíblia enquanto obra literária, enquanto criação literária, que passa muito pela compreensão da Bíblia como uma obra de ficção. Ela é essa obra de ficção por meio da qual Deus registrou a sua revelação, né? Hoje nós temos um crescente número de pessoas que leem a Bíblia numa perspectiva fundamentalista. Então, como se nós precisássemos ler a Bíblia sem interpretar, que para a literatura é um movimento impossível, né? Mas na cabeça fundamentalista é mais ou menos assim que funciona. Então, eu tenho que ler a Bíblia sem interpretar, porque naquele texto está Deus. Então, eu não encontro Deus por meio da interpretação, mas eu encontro Deus diretamente no texto, né? A leitura da Bíblia como literatura, ela vai mostrar exatamente o contrário. Deus se revelou na criação humana, da criação artística. Então, os autores da Sagrada Escritura escreveram uma obra de ficção, que não é uma ficção científica, né? Mas é uma criação, uma arte feita com as palavras. E aí, se nós queremos entender a revelação que Deus registrou por essa ficção, é preciso que a gente faça um movimento contrário, né? Da obra de criação, desvendar aquilo que está por detrás dessa arte, os recursos, as Ou convenções. seja, dá para eu dizer que não é eu tenho que ler a Bíblia para seguir a Bíblia, mas eu tenho que ler a Bíblia para trazer ela para a minha vida, para eu tentar interpretar. Isso. A interpretação, ela é uma condição para conhecer a revelação de Deus nesse caso, né? A Bíblia não é um texto transparente. Então, eu não olho para ele e vejo Deus. Eu olho para esse texto e, por meio da interpretação, eu conheço o Deus que se revela no texto, né? Então, aí a gente vai olhar para a Bíblia como um texto que foi escrito a partir de recursos vários. Às vezes do contato com outras culturas e da reescrita desses textos, é aquilo que a gente chama de intertextualidade. Às vezes pela memória do passado, que é reconstruída e refeita para justificar necessidades presentes. É muito o que o povo faz durante o exílio na Babilônia, em que eles estavam ali reorganizando o culto, reorganizando a religiosidade. Então, eles vão contar a memória dos patriarcas, por exemplo, para justificar algumas necessidades que eles tinham no tempo do exílio, né? E aí, se a gente não fundamenta bem, isso gera até alguns escândalos, né? Mas, por exemplo, quando o povo conta a criação do mundo em 7 dias, os nossos catequizandos perguntam isso, né? Como que a gente consegue contar como foi o primeiro e o segundo dia, se o ser humano foi criado só no último? Sim. É uma pergunta coerente, claro. né? Mas, na verdade, aquele texto é composto já no tempo do exílio na Babilônia. O povo não sabia explicar como o mundo havia sido criado, assim como hoje a gente também não sabe explicar, né? A ciência tem respostas, mas que vão até um certo ponto, antes disso a gente não consegue. E o que eles queriam era não dizer como o mundo foi criado, mas dizer coisas sobre o mundo criado, né? Que o mundo é obra de Deus, que ele foi criado da forma mais perfeita. E aí, quando o texto diz que Deus descansou no 7º dia, muito provavelmente o intuito era justificar que também Israel observasse o descanso sabático, o descanso do Shabá, que é uma instituição que surge como distintiva da identidade de Israel só lá no tempo do exílio. Então, eles vão trazer essas necessidades presentes que eles tinham no tempo do exílio babilônico para memórias do passado, para dizer, olha, como sempre foi assim, como isso está na nossa memória de origem, na nossa memória coletiva, nós precisamos continuar cultivando e praticando, né? Perfeito.
Olha, Mariana, a gente poderia ficar a tarde toda aqui, o resto da noite, conversando o assunto, agora trazendo a literatura, esses caminhos para a leitura da Bíblia. Eu, pelo menos, fico interessado e a gente fica muito provocado a fazer muitas perguntas, né? Mas quero te agradecer pela presença, pela estada aqui na nossa diocese, na formação. Acho que essas reflexões que você traz lá na formação e traz de novo aqui, acho que isso fica reverberando, e a nossa intenção aqui também é gerar um material para que depois quem não pôde acompanhar ou quem quer continuar pensando possa voltar e assistir e pensar um pouquinho mais junto com a gente a partir daqui. E pensando nisso também eu queria encerrar te pedindo uma palavra, uma dica, um conselho. A gente sabe que não tem receita de bolo, né? Faça assim que você, catequista, vai se sentir bem, você vai ter sucesso, você vai... Mas eu queria que tu deixasse uma última palavra, trazendo como animar um catequista no dia de hoje, né? Que vê, às vezes, umas coisas tão difíceis de conexão com a juventude, de dificuldade até de se relacionar, de compreender a própria fé e a própria igreja. Eu deixaria uma palavra de esperança, na verdade. Eu acho que os catequistas hoje precisam ser testemunhas da esperança. Não é porque nós estamos celebrando o Jubileu da Esperança somente, né? Mas ele nos ajuda a voltar a isso como uma coisa fundamental na nossa identidade, né? Nós precisamos ser os primeiros que têm esperança. Esperança de que o mundo tem sede de Jesus Cristo, de que os catequizandos que chegam, sejam crianças, sejam adultos, têm sede de Jesus Cristo e podem conhecê-lo, e oferecer com nosso zelo, com nosso empenho, o melhor do que nós poderíamos oferecer. Eu digo sempre isso, a gente nunca vai conseguir garantir, né, que os nossos catequizandos sejam de fato iniciados, assumam a vida cristã nas suas escolhas, nas suas decisões diárias. Mas a nossa missão é oferecer o que de melhor nós temos e confiar que Deus, com sua graça, vai continuar formando esses corações que se encontram com Ele, né? Então, acho que os nossos catequistas podem continuar firmes, alegres, mas, sobretudo, com esperança de que o Senhor completará aquilo que eles não forem capazes de fazer no seu ministério. O catequista como peregrino de esperança. Isso. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite e pelo espaço. Obrigado.